Vamos estudar? Vamos estudar hoje sobre o profeta Esdras. Vamos falar sobre Esdras. Quem dera que você dê oportunidade a Deus para que Deus venha fazer de você um Esdras nos dias de hoje. Está precisando de profeta, está precisando de servo fiel, está precisando de homens de Deus. Meus amigos, eu aprendi com Elias, estudando sobre Elias, eu aprendi com Elias. Quando ele fica com o mimimi dele, diz de que só eu fiquei. Só eu fiquei. Se enganou, porque Deus disse, mais 7.000 não se encurvaram e nem beijaram os deuses, os Baalins. E eu sei que no meio de toda esse rebuliço teológico, todo esse rebuliço interpretativo de teologia, todo esse rebuliço de doutrinas de homens, no meio desses mercenários, desses mercadantes da fé, eu sei que no meio de tudo isso, de todos esses e de tudo isso, tem os servos do Senhor, os escolhidos do Senhor, os Esdras, os homens de Deus, porque Esdras ele é num período em que ele se preocupa tanto com a obra de Deus, de que é ele que reescreve o livro de 1 Crônicas e de 2 Crônicas, trazendo a história de Israel, dos reis, para que o futuro Israel, os novos judeus que iriam nascer, não ficassem perdidos. É uma visão muito espiritual, é a mesma coisa de Cristo. Quando o Senhor Jesus ele prepara os 12 apóstolos e deixa os seus ensinamentos para que esses apóstolos vão formando outros discípulos e chegar até nós o Evangelho, como chegou até nós. Você vê de Esdras, da existência de Esdras, que há cerca de 400 anos antes de Cristo, até a chegada de Cristo, 400 anos depois, a história permaneceu, a história de Israel, a história dos reis, o ritual litúrgico do Velho Testamento, de como faziam, o zelo pelas coisas de Deus, pela palavra de Deus. E Esdras, ele foi uma pessoa muito importante nesse papel. Foi um dos servos do Senhor que colaborou e muito para isso. Amigos, vamos pegar isso aí como exemplo para a gente colaborar. Não faça para ninguém ver, não. Não faça para ninguém buscando glória ou aplausos de alguém, não. Mas faça o que tem que ser feito. De repente, é só postar. De repente, é só compartilhar com alguém algo produtivo, algo eficaz, uma mensagem, um aprendizado, um ensinamento. Quando você trabalha para promover o reino de Deus, meus amigos, tu vai estar na fila para receber recompensa. Olha o que eu estou falando para você. Você vai estar na fila para receber recompensa. Olha, você vai estar na fila para receber galardão. Vamos fazer nossa parte. Quero dar um bom dia para todos vocês. Domingo, vocês que estão acordando na madrugada, vocês que estão abrindo esse link em outro horário. Vamos estudar a palavra.
Eu quero fazer uma oração abençoando a madrugada, abençoando o domingo, abençoando o seu momento agora em que você abre esse link, mas não deixa de prestar muita atenção nessa transmissão, o que Deus está falando para você. Não é o pastor Lira, mas é Deus falando com você. Tá bom? Deus fez você abrir esse link para poder você ouvir isso que nós vamos ler aqui. Já quer dar um joinha? Dá um joinha para mim aí, clica aí. Joinha. Quem não é inscrito, se inscreva, deixa-me aqui me apresentar para as pessoas que não me conhecem. Enquanto isso, eu já vou trazendo aqui para todos vocês, a vinheta. Eu vou colocar a vinheta. É isso mesmo? Vai dar para colocar a vinheta? Vamos ver aqui se dá. Participe conosco todos os dias, assim que 19 da manhã, aqui no canal É Tempo de Oração. Pois está escrito: E a todo homem a quem Deus deu riquezas e bens, e lhe deu poder para delas comer e tomar a sua porção e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Eclesiastes 5:19. Esta oração tem o propósito de nos lembrar que todas as dádivas, o trabalho, os recursos e a alegria de viver vêm das mãos de Deus. E antes de orarmos, uma mensagem especial é compartilhada para fortalecer a sua fé ao amanhecer. Receba esta palavra como luz para o seu caminho. A oração começa em instantes. E que o seu dia seja cheio de conquistas, direção e sucesso em tudo que você fizer. Muito bem. Então, como eu queria trazer para todos vocês aqui as informações, eu sou o pastor Genival Lira, daqui da cidade de Itabirito. Nosso endereço fica aqui, Rua José Benedito, 375, ao lado do restaurante Paraqui. Isso para vocês que moram aqui na cidade de Itabirito. Então, eu estou trazendo o endereço para todos vocês estarem conosco hoje, às 10 horas da manhã, com o professor Nepomuceno, ou então à noite, às 18 horas comigo, culto de oração, adoração e louvor. Tá bom? Tá aí as capas dos meus livros, tá aí o número do meu telefone para você entrar em contato conosco. E os horários de reunião, os endereços de rede social, e também seja um mantenedor do Ministério É Tempo de Oração. Está aqui a chave do Pix, QR Code. Seja generoso para nos ajudar a dar continuidade a esse trabalho, tá bom? Seja generoso, seja dizimista, seja fiel. Deus vai te abençoar. Mas vamos estudar? Principalmente vocês que são obreiros aqui do canal É Tempo de Oração, vocês são obreiros do reino de Deus. Principalmente vocês que são obreiros do reino de Deus. Deixa eu dar um abraço, dar um alô aqui, mandar uma paz, mandar uma bênção aí para você, Rodrigo Rodrigues, Valdenice Freitas, Gafarel da Silva. Na quarta-feira é o Gafarel, na quinta-feira o pastor Juarez Antônio, Deus te abençoe. Na sexta-feira é o Rafael Mendes e no sábado a Dona Zélia Sacramento, que são os meus colegas aqui do SC519. A senhora também, Dona Kátia. A senhora é muito importante, porque a senhora fica postando aí, acorda cedo e posta nos grupos. Olha, a senhora está sendo muito importante também, tá? E para a senhora se sentir mais ainda importante, eu vou te dar mais outra missão. Estou brincando, calma, senão a senhora vai ligar para mim brigando comigo. E a equipe das mães. Deus abençoe todas as mães que estão aqui orando pelas mães todos os dias, às 9h15. E a equipe dos homens, né? HD1, Homens de Deus em Oração.
Tá bom, é isso aí, chega, vamos estudar. Bom, nós vamos falar de Esdras, como eu prometi, e falando do livro de Esdras, começando por esse livro aqui de Esdras, que é o 15º livro da Bíblia. Inclusive, todas essas leituras e esses ensinamentos que eu estou trazendo aqui para vocês, eu estou colocando no meu terceiro livro, que parece que vai sair primeiro ele, Como a Bíblia Chegou até Nós. Esse livro, Como a Bíblia Chegou até Nós. Ele vai te ajudar muito também quando você ler. Então diz assim, ó, no livro de Esdras, continuamos acompanhando os acontecimentos após a saída dos israelitas do cativeiro da Babilônia e retorno a Jerusalém. No livro de Crônicas, primeiro Crônicas e segundo Crônicas, está falando das histórias antes, as profecias, as coisas que iriam acontecer, e também contando coisas durante primeiro Reis, segundo Reis. Provavelmente quem escreveu foi Jeremias. Muito provável que quem escreveu foi Jeremias. Mas primeiro Crônicas e segundo Crônicas, muito provável que quem escreveu foi Esdras. E esse Esdras, ele dá continuidade a escrever. Agora é o livro dele. Esse livro é o livro dele, de 10 capítulos, que é um excelente livro para poder você ler e reler e pegar aquele espírito, sabe? Um espírito assim de profeta, de homem de Deus, de servo de Deus. Então, aqui diz que continuamos acompanhando os acontecimentos agora é após a saída dos judeus lá do cativeiro da Babilônia. Ao longo dos 10 capítulos, acompanhamos o retorno de um grupo de israelitas a Jerusalém, debaixo a supervisão do líder judeu Zorobabel. Esse grande líder, Zorobabel. É muito importante você saber também desse Zorobabel, tá bom? Porque, meus irmãos, quando você faz a pergunta, quem foi Zorobabel? E aí você entender de que foi outro servo de Deus, um grande homem de Deus, que também trabalhou juntamente com os outros servos. É por isso que eu não gosto muito desse partidarismo denominacional, sabe? Eu sou assembleano, eu sou batista, eu sou presbiteriano, eu não gosto muito, não me adapto muito, eu respeito quem vive isso aí, eu tenho que respeitar, porque cada um faz o que quer, né? Mas, sabe, esse Zorobabel, ele foi um grande líder israelita, um grande líder. Ele teria liderado o retorno do primeiro grupo dos judeus exilados que se encontrava no cativeiro babilônico. Isso foi mais ou menos no ano 539 a.C., quando o rei Ciro II da Pérsia havia ocupado o trono e ele recebe a missão de que realmente o povo de Deus volte. Então, esse Zorobabel, ele nasce mais ou menos em 566 antes de Cristo. Então, na verdade, ele já nasce dentro da Babilônia, né? Ele já nasceu na Babilônia. E ele pega o império
Arquemeda, dos judeus lá. E esse camarada foi muito usado por Deus, descendente da casa de Davi. O seu nome é citado na genealogia de Jesus Cristo. É uma pessoa que nasceu para servir mesmo, é outro servo. Com nós também, você também está aqui comigo. Então, após a permissão concedida pelo rei Ciro, com o objetivo de que o povo reconstruísse o templo. Então, imagina, reconstruir a obra de Deus. Naquela época seria um templo civil, uma obra civil, de carpinteiro, de pedreiro, de marceneiro, enfim. Hoje, essa obra é o reino de Deus. Não seria a reconstrução do templo de Salomão que tinha sido destruído. Hoje é reconstruir o reino de Deus nos corações que está sendo destruído. Porém, os inimigos, ele recebeu essa permissão de ir e levar esse grupo, esses homens, né, e mulheres, esses judeus que quiseram voltar para Jerusalém. Porém, os inimigos se oferecem para auxiliar na construção do templo, mas são impedidos e, com a sua recusa, passam a atrapalhar o trabalho que estava sendo feito. O rei Artaxerxes, ao saber da reconstrução, ordena que a obra seja paralisada. Mesmo com a ordem, os profetas Zacarias e Ageu incentivavam o povo. Você está entendendo, pessoal? Como é lindo isso aqui. Como é lindo isso aqui. Deixa eu mostrar as caras aqui para poder falar com vocês que estão nessa transmissão ou em outro horário, não sei. Eu sei que eu estou falando com obreiros do reino de Deus. E presta atenção, nós estamos falando de Esdras, que é um servo de Deus, que reescreve a história de Israel para não cair no esquecimento. Jeremias, Esdras reescrevendo. E agora nós estamos vendo aqui a continuidade da história de Israel no livro de Esdras, que ele vai estar contando como saiu esse primeiro grupo, com ordem do imperador Ciro, que libera o povo para voltar. Esse povo era escravo. Esse povo estava escravo. E agora, esse imperador Ciro, que já é profetizado há quase 180 anos antes, lá no profeta Isaías, Deus dá até o nome de Ciro, meu servo, que iria se fortalecer, que iria quebrar portas de bronze, trancas de ferro, que iria ser com ele para poder liberar esse povo, soltar esse povo, para esse povo voltar para a sua terra natal. Que esse povo estava escravizado na Babilônia. Jerusalém já estava inabitável, destruída, não tinha o templo, que é a igreja, o lugar onde adoravam-se, não tinha nada. E agora esse imperador Ciro está liberando, entregando na responsabilidade de Zorobabel, e dizendo: olha, Zorobabel, você que é um grande líder e que o povo gosta de você, te respeita, e você é da genealogia de Davi, e você é um dos escolhidos, lidera esse povo e você volta com esse povo para reconstruir o templo. Que quando ele volta, que estão lá trabalhando, dois inimigos, eu não vou dar o nome dos bois, só para poder ganhar tempo aqui. Os inimigos, eles querem participar, mas esse participar, ajudar, não é ajudar, é atrapalhar, criando emboscada para atrapalhar. E como esses servos de Deus, como Zorobabel, Esdras e todos esses aqui que a gente sabe que estavam, e todos os outros, e os líderes, não queremos ajuda não. E nisso, o que aconteceu? Os inimigos se levantaram contra. Os inimigos se levantaram.
chegou a levar para o rei e dizer para o rei, olha, acontecendo isso e isso, e o rei, para então com essa obra. Levantaram calúnia, aconteceu de tudo. A potestade trabalhando, que a potestade trabalha muito assim com calúnia. Só que vem o Ageu, esse profeta Ageu e Zacarias, e eles incentivam, junto com Esdras, junto com o Zorobabel, junto com todos, eles incentivam, não vamos parar a obra, que é a mesma coisa que está acontecendo nos dias de hoje. Você viu o quanto de emboscada, de um cenário se formando cada vez mais para parar a obra, as perseguições lá na Nigéria, as perseguições que estão nos cristãos, perseguindo os cristãos no Oriente, nos países muçulmanos, nos países islâmicos. Você já viu, já percebeu o que está acontecendo? Para poder a gente ficar com medo. Só que esses 7.000 que existe, simbolicamente esse número 7.000. No tempo lá de Elias, Deus fala para Elias que tem 7.000 que não adoraram a imagem e que não beijaram os deuses. Hoje, esse número não é 7.000, é óbvio. No meio de todo esse rebuliço que está acontecendo no gospel, esse mundo de sensacionalismo, esse mundo de emoção, de show, de esse mundo de um evangelho neopentecostal, esse evangelho do misticista, misturado com muita coisa, que vem trazendo um versículo bíblico isolado, mas com um outro propósito, na intenção de alguma coisa, ou de aparecer, ou de ter visualização, ou de ter fama, ou de ter sucesso, mas no fundo, é o materialismo, é o Deus Mamon, é o dinheiro. É isso que está acontecendo mesmo. E eles não pararam. Eles não pararam. Não vai parar. Não. Vamos continuar a leitura aqui. Eles não pararam. Eu parei aqui quando Zacarias e Ageu incentivavam o povo a continuar com a construção, porém o medo de se opor à determinação faz com que os israelitas não continuem o trabalho. Tempos depois, Zorobabel e Josué, que esse Josué aqui não é aquele Josué lá de trás que auxiliou Moisés, não. Esse é um novo Josué. Decidem continuar com a construção e assim o templo é finalizado. Anos após a volta do primeiro grupo, quer dizer, passaram-se aí há cerca de 15 anos que voltaram o primeiro grupo de israelitas, de judeus a Jerusalém, o segundo grupo retorna guiados pelo escriba e sacerdote Esdras. Pelo escriba, então ele era escriba, escritor e ao mesmo tempo sacerdote. Esdras dedicou sua vida a ensinar a palavra. Oh, meu Deus! Dedicou a sua vida a ensinar a palavra. Meu irmão, se Deus tem te revelado a palavra, se Deus tem te dado a palavra, de você vir aqui para o canal, mesmo que venha ter 2 pessoas assistindo, mas não pare. Eu fiz uma live aqui no canal, eu fiz uma transmissão e só tiveram 10 pessoas que se dedicaram, que assistiram. Tenha paz, não importa a quantidade não, o importante é que você se dedique sua vida a ensinar a palavra de Deus para o povo, que foi o que esse homem fez. E ao retornar para Jerusalém, dá início ao seu ministério. Esdras, quando chega lá, dá início ao ministério. Portanto, no livro de Esdras, estou estimulando você a ler esse livro de Esdras, você vai amar. Portanto, no livro de Esdras, podemos entender a dedicação do povo em construir a cidade, que nos dias de hoje é reconstruir o reino de Deus no coração do povo. Já não é mais uma cidade, não é uma obra civil, uma construção civil, não. É uma construção espiritual. É a quebra de paradigma, é fazendo com que as pessoas venham entender que já não é mais doutrina de homem, que não tem que ficar alienado a uma denominação, a uma religião. Eu sou batista presbiteriano, eu sou
Não, 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 não importa qual a denominação, qual a linha teológica, o que importa é que você seja usado por Deus para levar o evangelho, a palavra do Senhor, do seu jeito. Além disso, aqui, ó, vamos terminar aqui, ó. Além disso, o empenho de Esdras, que conduziu parte do no retorno a Jerusalém, em restaurar, através dos seus ensinamentos, a vida religiosa e a crença em Deus. São duas coisas distintas, né? Que é a sua vida religiosa e a crença em Deus. Bom, falando de vida religiosa, são rituais que você faz por causa de uma crença. Inclusive, a prática da ação social que está dentro de uma religiosidade. Quando você atende a viúva, atende o órfão, quando você dá pão para quem está com fome, isso tudo está dentro da religiosidade. Mas quando trata-se de crença, que são duas coisas distintas, a religiosidade e a crença, a sua crença, para você entender qual é a sua crença, eu vou falar a minha para poder você entender. Se você disser assim, pastor Lira, qual é a sua crença? A minha crença é essa. Creio em Deus Pai, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, que foi concebido pela Virgem Maria, que nasceu dela, que cresceu em Jerusalém, lá na Terra Santa, e foi crucificado, foi julgado, crucificado, morto lá debaixo da autoridade de Pôncio Pilatos. Foi crucificado, foi morto, mas no terceiro dia ressuscitou. Ressuscitou, ficou 40 dias e 40 noites aparecendo a uns e a outros. Quando completaram 40 dias, subiu ao céu. Assentou-se à destra do Deus Pai, rogou ao Pai o Consolador e enviou o Consolador para nós. Olha a minha crença. Creio na remissão dos pecados por causa do sangue dele derramado. Creio na vida eterna em Cristo, através de Cristo. E creio no Espírito Santo, na palavra dele. Minha crença. É a sua, meu irmão. É a sua crença. O Senhor ditou o credo aí da Igreja Católica. Não é da Igreja Católica, não. Isso é da Igreja Católica, não. Isso aí é de todo aquele que crê que Deus enviou Jesus Cristo como seu Filho amado, que Jesus nasceu da Virgem Maria. Isso não é uma oração, isso é um credo. É a crença de quem aceitou Jesus Cristo como seu Salvador e tem consciência. Então, se você tem essa crença, independente de sua religião, e você pratica a religiosidade, que é o ritual religioso de amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo, estender a mão para quem está caído, fortalecer o fraco, de dar comida, dar roupa, visitar o enfermo, o preso, isso é ato, isso é prática religiosa, que isso leva a pessoa a se religar a Deus, a também ter a mesma crença. Então, uma coisa é sua crença, outra coisa são seus rituais religiosos. E nós temos que praticar os ritos religiosos com essa crença, independente da placa de igreja, independente da denominação. Tá bom? Eu ajudei vocês gostaram? Olha o tempo passando aqui. E eu já tenho que encerrar, porque já estendeu muito. Mas eu queria que você escrevesse aí o que você achou. Se você está vendo agora, se você escrever, pastor, mesmo que seja 2, 3 pessoas, 5, não importa quantas pessoas que chegaram a esse ponto, se você escrever alguma coisa assim, um ponto que ficou em você, você vai me estimular mais ainda a fazer esse trabalho. Então, escreve aí, ou aqui agora, ou depois nos comentários, fica à vontade. Dá um joinha, quem não deu ainda, se inscreve no canal, quem não se inscreveu. Momento de oração. Vamos então falar com Deus?
Nosso Deus e Pai, muito obrigado, Deus. Toda vez que eu venho aqui estudar com os meus irmãos, no domingo, que é a live dos obreiros do Reino de Deus, eu saio lisonjeado, eu saio cheio de júbilo, eu saio cheio de alegria no meu coração, porque é isso que o Senhor quer, que nós venhamos fazer o papel que Esdra fez como servo do Senhor lá, e que nós venhamos lá atrás, há 400, 560 e tanto, quando ele nasceu dentro da Babilônia, nasceu no meio da escravidão, e o Senhor escolhe ele para ele fazer tudo isso. Ah, Senhor, eu sei que o Senhor também me escolheu. Eu sei que o Senhor também escolheu a dona Cátia Virgínia, a dona Zélia Sacramento, a dona Valdenice, o Rodrigo Rodrigues. Eu sei que o Senhor escolheu, Pai, esses homens para estar junto comigo fazendo esse trabalho. O Gafarel, o Rafael, a equipe dos homens, Sandro Lancino. Oh, Pai, eu sei que o Senhor está juntando a gente, nos unindo. Pastor Juarez, sei que o Senhor está nos unindo, meu Deus, para a gente fazer esse trabalho do reino de Deus. O Gleidson, lá de São Paulo, dê saúde para ele, Pai, e vigor para poder ele voltar a trabalhar para o teu reino, meu Pai. Não é nem trabalhar para a instituição, mas para o teu reino. Oh, meu Deus. Que o Senhor venha abençoar esse ministério, meu Deus. Tanto esse ministério presencial, como daqui a pouco o professor Samuel vai estar sentado ali no seu lugarzinho e lendo, ensinando, trazendo aula bíblica. E eu estou lá do lado, ajudando, servindo como um servo, um obreiro do Senhor, Pai. Comendo, aprendendo. Ah, meu Deus. Juliano também, o seu sucessor, o seu discípulo fiel. Eu sei que o Senhor nos uniu, o Senhor está juntando, Pai. Traz mais. Traz mais, meu Pai. Ontem eu tive o prazer de conhecer, Senhor, o irmão Sandro, professor Sandro, o Diego Leonardo, que também o Senhor está me dando essa alegria, esse prazer. Vladimir, que o Senhor trouxe, Pai, para poder juntos estarmos aqui. Ah, meu Senhor, cada obreiro, cada servo do Senhor, são tantos que eu não vou ficar citando nomes. Se tem alguém aqui que eu não citei, me perdoe, meu irmão. Que são muitos, eu não vou ficar aqui citando nomes só para poder lisonjear seu ego, ou alisar, ou polir seu ego. Não, assim como eu não quero que ninguém venha polir o meu, eu quero é que você venha servir o Senhor. Eu quero é que você venha agradar o Senhor com a sua vida. E aqui nesse canal, que Deus está dando oportunidade de cada um ter o seu espaço de pregar. O Senhor que programou tudo isso, preparou tudo isso. Então vamos juntos servir o nosso Deus. Vamos juntos. Olhe agora por todos esses que estão inscritos. Me ajuda, obreiros. Esses que estão inscritos nesse canal, os que te ouvem, que gostam de você, o que não gosta, mas te ouve, mas te ama. Ninguém é obrigado a gostar, mas é obrigado a amar. Que é mandamento, amar o próximo, como a si mesmo. Recebam todos vocês agora a presença de Deus, o Espírito de Deus, o poder de Deus, a plenitude do Espírito Santo. Recebam. Recebam. A promessa de Deus, Ele prometeu.
Obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Pai. Obrigado por tudo. O Senhor está cumprindo a sua promessa, a sua palavra. Todas aquelas visões que o Senhor me mostrou, que não foi visões visuais, mas foram visões no meu pensamento, no meu entendimento, no meu desejo, na minha vontade. E tudo isso está se cumprindo. Está se cumprindo. E eu sei que grandes coisas vão acontecer, meu Pai. Grandes coisas estão por vir, para vir. Abençoe todos esses que estão comigo agora, ungindo cada um com o teu Espírito, Senhor. Em nome de Jesus. Entregue sua vida. Entregue esse dia de domingo. Entregue sua casa, seu casamento, sua esposa, seus filhos. Entregue nas mãos de Deus. Você que está passando por lutas, deixa eu dizer para você, sua luta está no final, sua batalha aí está no final, está terminando, aguenta só mais um pouquinho, tá? Eu não sei quem é, mas o Senhor está me levando a dizer isso. Está no final. Você vai até o fim, persevera, só mais um pouco. A luta lá do povo judeu, da escravidão, quando Daniel viu que estava no final, que estava se cumprindo 70 anos, ele nem sabia que ia ser 70 anos de escravidão. E ele já estava velhinho, e estava no final, ele ficou tão feliz. Ele, estudando os livros de Jeremias, ele descobriu que estava perto do fim. E é assim, estudando a palavra, lendo a palavra, nós estamos perto, você está perto do fim. Você está passando uma batalha, uma nuvem negra que você encarou aí. Pastor, a minha não está terminando não, pastor, a minha está começando. Então você vai sair dessa mais forte. Você vai sair dessa aí mais forte. Fica tranquilo. Respira fundo. Respira fundo. Entregue sua vida, entregue sua casa, sua família. Só faça isso. Você que é novato aqui no canal, todos os dias, aqui, 5h15, é enviado o link. A dona Kátia Virgínia envia o link para colocar no grupo e você abrir a transmissão. E aí você pode abrir na hora que ela manda ou depois, mas você tem que separar o tempo para ficar aqui. Receba a unção, o poder. Toma, meu Deus, nas tuas mãos a minha vida. Toma a minha vida. Toma a minha esposa. Dê sabedoria para ela me ajudar, meu Deus, nessa missão. E força e capacidade. Toma meus filhos, meu Deus, meus netos. Toma nas tuas mãos, meu Deus, meu genro, minha nora, meus primos, meus sobrinhos, minha mãe, minhas irmãs, meus irmãos, meus tios, minha parentela, minha família, meus colegas de trabalho, meus amigos, meus irmãos em Cristo, meus vizinhos que moram aqui, esses moradores daqui de Itabirito, ó Pai, que me conhecem quando me vê, Pastorina, Pastorina. Ah, Papai do céu, muito obrigado por tudo. Muito obrigado. Nas tuas mãos está a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Escreve aí amém. Eu tenho certeza de que você está cheio da presença de Deus. Você que participou comigo até agora. Nós já estamos caminhando para 40
minutos de transmissão. Meus olhos estão queimando, que isso é o sinal quando você assim se emociona, que você chora e seus olhos queimam. É por causa de algum problema na vista, e como eu uso óculos aqui, ó, aí ficam queimando. Respira fundo. Sejam todos abençoados, tenham todos um domingo abençoado. Compartilha com outras pessoas essa live, manda para outros obreiros do reino, de outras denominações, não importa. Fiquem todos com Deus. Eu vou me despedindo aqui, tá? Eu só vou colocar aqui rapidinho as informações, porque eu sei que tem pessoas que Deus vai tocar na alma para poder você ser generoso e ajudar a colaborar, sendo mantenedor desse ministério em tempo de oração. Tá aí. Todas as informações tá aí. Inclusive você daqui do Tabinito, está aí o endereço para você estar conosco hoje às 18 horas. Tchau.